compartilhar minha tela então com vocês. Chama o teu gatinho. Tá. Então, a ideia hoje, eu vou falar um pouco justamente sobre as distribuições amostrais, tá? Tanto da proporção quanto da média, tá? Para a gente pensar um pouco no conceito, né, que está por trás dessas distribuições amostrais, eu vou usar até um exemplo do próprio livro, tá? Então, o livro, né, propõe que a gente imagine que um estabelecimento recebeu reservas, 2.000 reservas em uma semana, e que 20% dessas reservas foi feita pela internet, tá? Então, a proposta, eu gostaria de, a partir de uma amostra, estimar essa proporção de reservas pela internet, tá? Bom, então, sempre que a gente vai fazer uma estimação, né, infelizmente a gente nunca tem essa situação que eu estou exibindo para vocês, né, que é conhecer a população que eu estou estudando, né? O que a gente tem em geral é uma única amostra e a partir dessa amostra a gente tem que tomar uma decisão, tirar uma conclusão, tá? Mas esses exemplos hipotéticos, eles são úteis para a gente entender que funciona e por que funciona, tá? Então, a gente tem aqui a situação hipotética que eu tenho as 2.000 reservas, eu sei se cada um dos clientes reservou ou não pela internet, tá? O X é de quem fez a reserva pela internet e a bolinha é de quem não usou a internet para fazer a reserva, tá? E aí, aqui abaixo, então, eu tenho 5 possíveis amostras, né, que eu tirei dessa população. Então, numa amostra de 20 reservas, eu encontrei que 3 delas foram pela internet. Depois, numa outra amostra, eu tive 4 reservas pela internet de 20. Em outra amostra, eu tive 6, na outra 5 e na outra 4, tá? Então, a partir dessas amostras, em cada uma das amostras, eu tenho um valor de proporção de reservas feitas pela internet amostral, ou seja, ele não é o parâmetro da população, né? Ele é um valor que eu observo na amostra. Como vocês podem observar, cada amostra tem um valor. Aqui nesse exemplo até tem 2 amostras que têm o valor 0,2, tá? E eu posso imaginar todas as possíveis combinações de 2.000 reservas 20 a 20. Cada uma dessas combinações seria uma das possíveis amostras que eu poderia selecionar, tá? Então, repetindo, né? Na prática, ninguém vai fazer várias amostras. Na prática, ninguém tem a população. Então, é só uma maneira, né, de mostrar para vocês por que a partir de uma amostra eu consigo tirar conclusões para minha população e que tipo de conclusões eu posso tirar, tá? Bom, eu vou sair aqui da apresentação e vou, então, escrever aqui para vocês, tá? Então, o que acontece? Eu tenho uma população... Opa! Só um pouquinho. Eu tenho uma população de tamanho 2.000. Tenho uma amostra de tamanho 20. E, então, eu posso fazer combinações dessas amostras, né? 20 de 2.000, 20 a 20, eu tenho todas as possíveis amostras, né? E a gente pode, para cada amostra,
fazer gráfico das proporções obtidas, né? Então, nessa amostra de tamanho 20, antes de pensar na proporção, eu vou pensar no número de reservas pela internet, tá? Então, X são as reservas pela internet. Em uma amostra de 20 reservas. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu fazer o gráfico. Tá? Então, quais são os possíveis valores que o X pode assumir? Nas 20 reservas, pode ser que nenhuma tenha sido feita pela internet, uma delas foi pela internet, 2, 3, até no máximo 20. Tá? Lá pela distribuição de probabilidade que a gente viu, que vocês viram em estatística geral 1, a gente sabe que essa minha variável x, ela segue uma distribuição binomial com dois parâmetros. O P é a proporção, é a probabilidade de uma reserva ter sido feita pela internet, e nesse caso aqui a gente conhece, né, que é o π igual a 0,2, né? A gente sabe que 20% das reservas foram feitos pela internet. Tem um parâmetro antes. Primeiro é o tamanho da minha amostra, que são 20, e a probabilidade de cada uma das reservas que eu sorteei, ela ter sido ou não feita pela internet. Tá? E a gente sabe, inclusive, como calcular essas probabilidades, né? A probabilidade de um x ser igual a k é 20 kk, o meu p, que é 0,2 elevado na k, vezes o 1 menos p, que é 0,8, elevado na 20 menos k. Tá? Só que nesse caso aqui em especial, a gente sabe que existe uma relação direta entre o número de reservas feitas pela internet e a proporção, né? Porque a proporção nada mais é do que o x sobre 20. Então, se o meu x é 0, eu sei que a proporção é 0. Se o meu x é 1, a proporção é 1 sobre 20, 2 sobre 20, e assim sucessivamente até 1. Então, veja bem, apesar da gente não saber qual foi qual é a amostra que eu vou sortear, eu sei calcular qual é a probabilidade dessa amostra ter 0% de reservas pela internet, 1 sobre 20 de reservas pela internet, 2 sobre 20 e assim sucessivamente. Deixa eu corrigir aqui. Tá? E se eu faço o gráfico da probabilidade de cada uma dessas possíveis proporções, 0, 1 sobre 20, 2 sobre 20, 3 sobre 20, 19 sobre 20, 20 sobre 20. Esse gráfico, vocês vão ver, ele vai ter uma distribuição muito parecido com o da distribuição normal. É uma distribuição que ela vai crescendo até chegar perto. Qual é o ponto médio dessa distribuição, né?
Quando eu tenho uma distribuição binomial, o ponto médio é o tamanho, o número de vezes que eu repito o experimento, que no caso aqui é o tamanho da minha amostra, vezes a probabilidade do meu evento de interesse, ou seja, a probabilidade daquela resposta ser pela internet. Então, vezes 0,2, que é igual a 4. Então, isso aqui vai crescendo até 4 sobre 20. Opa. E depois vai diminuindo. Passei do ponto. E aqui não tem nada. Tá? Então, essa aqui é a distribuição das proporções amostrais. Ou seja, qual é a probabilidade de eu sortear uma amostra e aquela amostra ter uma proporção de 1 sobre 20, 2 sobre 20 e assim sucessivamente. Tá? Existe um teorema na estatística, que é o teorema central do limite, que mostra que uma média, quanto maior for o tamanho da amostra, mais a distribuição dessa média se aproxima de uma distribuição normal. Tá? Então, isso vai fazer com que, quanto maior for o tamanho da minha amostra de reservas da internet, menos assimétrica é essa distribuição e mais simétrica ela é. Então, essa minha distribuição, ela vai convergir para algo bem parecido com a forma de sino, né? Esse programa, ele tenta adivinhar a forma que eu quero fazer. Então, com um n igual a 20, ele ainda não é muito simétrico, né? Ele vai ter menos probabilidades aqui na cauda inferior, mas à medida que o meu tamanho de amostra cresce, eu vou ficando muito próximo da distribuição normal, tá? Então, um resultado que a gente usa muito para calcular a distribuição amostral de uma proporção é dizer que essa distribuição amostral, ela tem aproximadamente, ou seja, quando o tamanho, quando algumas condições acontecem, né? Distribuição aproximadamente normal, com média, que é justamente o parâmetro da minha distribuição da população, e variância, que é a proporção vezes 1 menos a proporção. Né? Então, essa é a distribuição amostral da minha amostra, né, da proporção da minha amostra, se eu conhecesse o verdadeiro parâmetro. Como a gente não conhece, a gente vai utilizar o estimador da amostra. Então, em vez de usar o π, eu vou usar justamente o P da amostra e o P, 1 menos P, também da amostra. Então, quando eu vou fazer testes de hipótese, quando eu vou fazer intervalo de confiança, eu uso o conhecimento que eu tenho sobre essa distribuição. Né? É essa distribuição que vai me dar o intervalo de confiança. Tá? E é daqui que vem a importância da amostra ser aleatória, de eu sortear quem vão ser os elementos que pertencem à minha amostra. Porque quando a gente escolhe, a gente perde, né, a nossa capacidade de conhecer qual é a distribuição. Essa distribuição, ela só tem essa forma se os elementos escolhidos para participar da minha amostra, ela tem distribuição normal, tá? Eu vou pegar um exemplo onde a população é menor, porque aí a gente consegue visualizar
melhor, tá? Dúvidas até aqui? Alguma pergunta? Não, tá bem tranquilo. Quando a gente faz a distribuição da média, a ideia é exatamente igual, né? Vamos supor agora que essa mesma população, ao invés de eu querer estimar a probabilidade de ter sido feita Desculpa. Ao invés de eu ter interesse de saber se foi feito ou não pela internet, eu quero saber quanto tempo o usuário gastou para fazer a reserva, independente se foi pela internet ou não, tá? Então, vamos supor que eu pegasse as amostras, né? Cada quadradinho desse representa sujeitos da minha população e anotei quanto tempo cada um deles gastou para fazer a reserva, tá? Aqui eu só coloquei 5 resultados, né? Mas eu deveria ter colocado 16, que são os elementos que foram sorteados, né? Então, nessa amostra aqui, eu tenho gente que fez pela internet e gente que fez por telefone, presencialmente, e aqui são os tempos que algumas delas gastaram para fazer pela internet. Gastaram para fazer a reserva, né? E aqui a mesma coisa, né? Eu vou pegar esses tempos de cada um dessas amostras. Então, agora, eu tenho uma variável que eu vou chamar de y, que é tempo gasto para fazer a reserva. Tá? E aí, então, eu vou pegar esse tempo de 16 pessoas, né? O tamanho da minha amostra agora é 16, e para cada uma delas eu anotei os tempos. Então, aqui nesse exemplo, as 5 primeiras pessoas foi 10, 3, 8, 1 e 5. Né? Vou continuar aqui. A outra pessoa levou 2, a outra pessoa levou 7, a outra pessoa levou 5. Então, aqui eu vou anotar o tempo que cada um gastou para fazer reserva. Deixa eu simplificar aqui. Vamos diminuir o tamanho da minha amostra. Eu vou tomar uma amostra de tamanho 5. Então, a média nessa amostra, vou fazer a média como a gente está acostumado, como a gente já sabe fazer. Soma os valores e divide por 5. Então, 18 mais 3, 21, 22, 27, dividido por 5, dá. Então, nessa amostra aqui, na minha amostra 1, levei 5,4. Vou pegar uma outra amostra. E na outra amostra, os tempos observados foram 6, 4, 8, 6 e 7. Vou calcular a média. E a média, então, nessa segunda amostra vai ser 10, 18, 24, 31, dividido por 5, 6,2. A mesma coisa, eu posso fazer quantas amostras eu quiser de tamanho 5. Né? Se eu não quiser que elas se repitam, posso fazer 2.000
combinações de amostras 2.000, 5 a 5, tá? E aqui, de novo, eu posso fazer um gráfico. Opa. Da distribuição das médias. Então, eu vou colocar aqui todos os possíveis valores que a média dos tempos gastos nas reservas podem ocorrer. A diferença aqui agora é que eu não tenho mais um conjunto discreto de valores, né? Porque essas médias podem assumir quaisquer valores, né? Posso ter alguém que levou 30 minutos fazendo reserva, pode ter alguém que levou 50 minutos, 16 minutos. Então, aqui, agora, o meu tempo é contínuo, né? E a distribuição dessa média também vai ter o formato da distribuição normal. Tá? Mas agora, qual é a distribuição normal dessa média? Se esses tempos também têm distribuição normal, para qualquer tamanho de amostra, deixa eu trocar aqui. Para qualquer tamanho de amostra, essa distribuição é normal. Se o meu tempo gasto não tem distribuição normal, tem qualquer outra distribuição, a média também vai se aproximar para normal quando o tamanho da minha amostra cresce, tá? E no caso aqui, a média, ela vai ter justamente a distribuição da média da população e a variância da população sobre o tamanho da amostra. Tá? Então, de novo, por isso que é bem útil a gente fazer amostras aleatórias, porque quando a gente sorteia os indivíduos para fazer parte da minha amostra, eu consigo escrever qual é a distribuição de probabilidades de cada amostra que eu sortear da minha população. Tá? Então, isso daqui, novamente, vai ser útil para eu construir o intervalo de confiança, para poder fazer um teste de hipótese, que é justamente calcular probabilidades de eventos, né, relacionados àquela amostra acontecerem ou não. Tá? Então, só repetindo, né? Normalmente, a gente não vai fazer isso, a gente não vai pegar um conjunto de amostras e calcular a média, né? A gente tem uma única amostra e eu quero tirar conclusões sobre a média da população, que eu não sei qual é, né? A partir da média dessa amostra. Então, mesmo não conhecendo a média da população, a gente sabe que a média da amostra se comporta como uma distribuição normal, e aí aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na proporção. Eu não sei a média da população, eu vou substituir pela média da minha amostra. Se eu conheço a variância da população, é exatamente uma distribuição normal. Se eu não conheço, vai ter uma outra distribuição, que é a distribuição T, tá? Que vão ter vídeos lá no Khan falando um pouquinho sobre essa distribuição T também, tá? Então, se a minha amostra, ela é aleatória, eu, mesmo não sabendo o valor do meu parâmetro, eu sei falar sobre a distribuição desse parâmetro. E conhecendo a distribuição desse parâmetro, eu posso calcular probabilidades associadas a essa distribuição, né? Então, por exemplo, eu posso calcular qual é a probabilidade da média amostral, nesse caso aqui, ser maior do que 7. Eu sei calcular essa probabilidade porque eu sei a distribuição da média amostral, né? E aí eu posso
fazer uma série de conclusões ou de extrapolações a partir dessa distribuição. Posso calcular qual é a probabilidade da média estar entre 3 e 7. Qual é a probabilidade disso acontecer? Né? Então, isso permite que a gente tenha várias informações observando os dados da minha amostra, mesmo sem conhecer os valores da minha população. Tá? Dúvida, pergunta sobre isso? Não sei se tem algum exercício que vocês tentaram fazer lá do CAM e ficaram com dúvidas. Queiram perguntar? Eu fiquei com dúvida mas daí, na verdade, estava mais deslocado. Ele era uma normal, mas dependia da amostra, ele não estava bem no centro. Tinha que dizer algum motivo pelo qual não estava bem. Ah, tá bom. Isso é assim, né? Quais são as condições onde eu posso fazer a aproximação para normal, né? E aí, uma das condições é que o tamanho da amostra vezes tanto a proporção do evento que eu estou estudando, como N, o tamanho da amostra vezes a ocorrência daquilo que eu não quero. Então, aqui, o tamanho da amostra vezes a porção de pessoas que usaram a internet. E tamanho da amostra vezes a proporção de quem não usou a internet, isso aqui precisa ser maior ou igual a 10. Eu acho que é 10 a condição, né, que o CAN dá. Isso, Porque, né, voltando àquele exemplo que eu falei antes, né, quando existe uma probabilidade muito pequena, ou o meu N é pequeno para aquela probabilidade, a distribuição, né, aquela distribuição que eu desenhei para vocês, ela é muito assimétrica, né? Então eu posso ter situações assim. Então aquela forma de sino da distribuição normal, ela fica muito distante da realidade, né? Então essa aproximação com a distribuição normal, né, que seria uma coisa bem simétrica, ela acontece quando essa condição aqui é satisfeita, tá? O tamanho da amostra vezes a proporção esperada, né? Proporção estimada. Quando esse produto aqui, ele é grande, ou seja, eu tenho uma amostra suficientemente grande, né, para que esse produto seja no mínimo 10. Aí eu tenho uma boa aproximação para normal, né, então eu posso usar as fórmulas, né, para fazer o intervalo de confiança com tranquilidade. Senão a minha aproximação fica muito ruim, né? Imagina que, por exemplo, eu quero achar aqui nesse gráfico, eu quero que a probabilidade de estar entre esse valor aqui, que eu vou chamar de x1, e esse valor aqui de x2, seja 95%, tá? O 0,95. Repare que se eu uso a curva vermelha, eu não vou ter a mesma área que eu tenho na curva azul, né? Essa partezinha aqui, ela não é equivalente a essa parte, certo?
Então, a probabilidade, esse espaço aqui, né, essa área entre x1 e x2 na curva vermelha, não é igual à da curva azul. E isso vai ficando, né, cada vez mais diferente se essa regra aqui não é obedecida. Né? Então, por exemplo, se o meu P é 0,01 e o meu N é 10, N vezes P é 0,1. Então, a distribuição dessas proporções aqui, ela vai ter pouquíssima probabilidade de acontecer sucessos aqui, né? E aí, daqui a pouco, ela cresce um monte e vai ser super comprida essa cauda. Então, quando esse produto aqui fica muito distante do 10, eu não posso usar aquela aproximação de que a distribuição da proporção é próxima de uma distribuição normal. Não sei se eu consegui explicar, Wesley, se era essa a tua dúvida. Sim, agora ficou mais claro. Obrigado. Tá? Então, são condições para que eu possa, né? Veja bem, como eu conheço a distribuição da binomial, eu poderia sempre usar a binomial, né? Vou voltar lá no exemplo da população. Da população de tamanho 2000 e da amostra de tamanho 20, né? Se eu quiser, eu posso calcular a probabilidade do x ser igual a 0, né? Lembrando, x era uma binomial com n20 e p02. Então, isso aqui é 20, 0 a 0, 0,2 na 0, e 0,8 na 20. Eu posso calcular todas essas probabilidades. Né? E aí, calculando essas probabilidades, eu faço o gráfico, a distribuição exata, né? Dessas proporções. Como eu tinha desenhado antes. Né? O que acontece? A partir do momento que o meu tamanho da amostra cresce, eu tenho muito mais probabilidades para calcular. Né? Então, pensando, por exemplo, numa amostra para intenção de votos, né? Se eu pegar uma amostra de 2.000 pessoas, eu tenho 2.000 probabilidades para calcular para poder fazer a distribuição das possíveis proporções que a minha amostra pode assumir, né? Então, esse resultado de poder aproximar pela normal, ele tem um único objetivo, né, que é facilitar os cálculos. Sempre lembrando, né, que toda essa teoria, ela foi desenvolvida numa época em que a gente não existia computador, né? Então, calcular essas probabilidades 2.000 vezes era uma tarefa que poderia levar dias, né? Hoje eu nem penso nisso. Hoje eu vou lá e calculo todas as probabilidades e obtenho rapidamente essa distribuição, né? Mas é um resultado muito importante que, além de poupar tempo, né, facilita da gente ter uma ideia, né, de como é que essa distribuição se comporta. Então, a distribuição assintótica, né, da proporção, ela acaba sendo útil para a gente ter uma ideia da forma da distribuição. Então, quanto maior o tamanho da amostra, mais essa distribuição vai se aproximar para uma coisa que é simétrica, né,
em torno da proporção verdadeira, tá? E aqui, o que é muito interessante, né, é que se eu pego todas as possíveis amostras de tamanho 20 e calculo a média de todas essas proporções, né, então, eu vou lá, calculo a primeira amostra e vou ter a proporção da primeira amostra. Pego da segunda amostra e calculo a proporção. Pego da terceira amostra e calculo a proporção. E faço isso para todas as possíveis amostras de tamanho 20, tá? Se eu somar todas essas proporções e dividir pelo número de amostras, isso aqui é exatamente a proporção da população. Então, essa média aqui é exatamente a média da população. É outro resultado bem importante. A mesma coisa se ao invés de proporção a gente estiver usando médias, né? As médias das médias amostrais é a média da população. Né? É um outro resultado bem importante, né, que vem do fato né, de eu coletar amostras aleatórias. Tá? Mais alguma dúvida específica sobre o material do CAM? Por mim, não. Acho que agora ficou bem mais claro, professor. Obrigado. Tá. Wesley, tu tinha comentado alguma coisa da tabela da distribuição normal? Você chegou a fazer algum exercício que usa a tabela? O último exercício ele pedia a tabela. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui que eu já te... Tá, só me diz de qual material é o da distribuição de amostragem de uma proporção ou de uma amostra? Ou de uma média? Isso primeiro. Distribuição de amostragem de uma proporção amostral. Tá. Aí é aquele exercício de como calcular as probabilidades amostrais? Isso, aham. Tá. Tipo esse aqui, né? Isso, aham. Então, o Departamento de Turismo reportou que em maio de 2017, aproximadamente 63% dos turistas nas Filipinas eram da Ásia. Eles também perceberam que era a primeira vez que as Filipinas tinham mais de 500 mil turistas no mês de maio. Suponha que uma outra organização tome uma amostra aleatória de 600 turistas desse grupo. Assumindo que o valor de 63% é correto, qual é a probabilidade aproximada de os resultados dessa organização estarem dentro de uma margem de 2 pontos percentuais em relação aos resultados do Departamento de Turismo? Então, vamos tentar colocar essas informações aí. Tá? Então, veja que aqui é uma outra situação em que eu conheço, né, o parâmetro populacional. Então, o Departamento de Turismo das Filipinas, ele faz pesquisas e ele tem esse dado. Né? Ele sabe que a proporção de turistas que são que vem da Ásia é igual a 63%. Então, o meu PI, que é a proporção na população, é igual a 0,63 ou 63%. Tá? Então, essa aqui é a proporção verdadeira de turistas da Ásia. Tá? A gente costuma chamar de proporção verdadeira a proporção que é da população, tá? Então, eu tenho aqui na minha caixinha de turistas, todos os turistas
que vão para Filipinas, tá? E eu sei que 63% desses turistas... Opa! Ele não vai... Deixa eu fazer minha caixinha do jeito que eu quero. Então, aqui, 63% desses turistas são da Ásia. Consequentemente, o restante, né, 37%, vem de outras regiões, tá? Então, o Departamento de Turismo das Filipinas, ele conhece, eles sabem, né, que é assim que se comporta, tá? Aí eles perceberam que num determinado mês de maio, né, eles receberam mais de 500 mil turistas, tá? E aí, uma outra empresa, tá? Então, agora, a minha população aqui é de 500 mil turistas, tá? No mês de maio. E aí uma empresa foi lá e pegou uma amostra de 600 desses turistas, tá? E aí a pergunta é, vamos assumir que o 63% é correto, tá? Qual é a probabilidade aproximada de os resultados dessa organização estarem dentro de uma margem de erro de 2 pontos percentuais, tá? Então, o estar numa margem de erro de 2 pontos percentuais significa que a proporção na amostra, né, uma maneira de chamar a proporção da amostra é P-chapéu, né, e aí é uma questão de notação, né, o livro usa só P, em alguns outros materiais você vai ver o pi-chapéu, tá, mas em relação ao chapéu em estatística significa que é um dado que vem da amostra, tá. Então, qual é a probabilidade de eu pegar uma amostra, no caso aqui de 600 turistas, e a proporção de turistas que vêm da Ásia na amostra, tá, está dentro de uma margem de erro de 2 pontos percentuais, ou seja, eu assumo que o correto é 63%. Então, a proporção da minha amostra tem que estar dentro dessa margem de erro, ou seja, 63 menos 2 e 63, 2. Probabilidade aproximadamente normal. Opa, coloquei um pontinho errado aqui. Aproximadamente normal, com média N vezes a proporção verdadeira, que é 0,63, e variância... Desculpa. Fiz errado. A proporção verdadeira é 0,63 e a variância é 0,63 vezes 0,37, que é o complementar, dividido pelo tamanho da amostra, tá? Para essa aproximação ser boa, eu tenho que fazer o N vezes o P e o N vezes... N vezes 1 menos P. Então, eu vou fazer 600 vezes 0,63 e 600 vezes 0,37. Bom, é fácil a gente perceber que esses dois produtos aqui vão ser maiores do que 10, né? Porque a minha amostra é bem grande, tá? Então, essa aproximação aqui é boa. Então, eu tenho uma maneira bem próxima de calcular essas probabilidades. Se eu não fosse usar a aproximação para distribuição normal, é aquilo que eu comentei antes. Eu teria que calcular as probabilidades das binomiais para cada um dos possíveis resultados entre 0,61 e 0,65, tá? Então, como é que eu calculo essa probabilidade? Tá?
A primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar isso numa normal padrão. O que é uma normal padrão? É uma normal onde a média é 0 e a variância é 1. Então, para eu fazer isso, eu tenho que pegar o 0,60. Na verdade, eu vou começar aqui com o P. Né? Se o meu P chapéu tem essa distribuição normal, para ele ter uma distribuição com média 0 e desvio padrão 1, eu vou fazer isso menos a média e dividir pelo desvio padrão. Como eu padronizei, agora eu tenho que fazer isso dos dois lados da minha desigualdade. 0,61 menos 0,63 sobre essa raiz quadrada. Não vou repetir aqui, só para não ficar muito demorado. Também por esse desvio padrão. Tá? Bom, aí eu preciso calcular essas quantidades aqui, tá? Alguma dúvida aqui? Não? Eu vou passar para o próximo, tá? Então, quanto dá 0,61 menos 0,63 sobre a raiz quadrada de 0,61 vezes... Opa, 0,63 vezes 0,37 dividido por 600. Então, isso aqui vai dar menos 0,02 dividido por... Vou fazer a conta aqui. Vírgula 63 vezes vírgula 37 dividido por 600, extrai a raiz quadrada. Então, Professora, isso aqui é... Oi. Não seria 0,65 menos 0,63? Não, só um pouquinho que eu já explico, Tá bom. Tá? Então, acho que eu deixei passar. Tá. Então, isso aqui é aproximadamente 0,02, tá? Então, isso daqui dá aproximadamente, né, menos 1. Aí, do outro lado, eu tenho 0,65 menos 0,63 sobre a mesma raiz. O 0,63 e o 0,37 vêm do fato que o meu verdadeiro π é 0,63. O 0,65 e o 0,61 é a margem de erro. Tá? Desculpa que eu não vi quem fez a pergunta. Não, entendi agora. Muito obrigada. Tá? Então, aqui, o numerador dá 0,02, o denominador é o mesmo, né? Então, aproximadamente 0,02. Vou colocar um aproximado aqui. Então, isso daqui é 1. Então, aquela probabilidade lá que eu queria calcular é a probabilidade da minha estatística agora, que eu vou chamar de Z, né? Só relembrando, o Z é o 0,60, o P chapéu, menos 0,63 dividido pela raiz quadrada de 0,63 vezes 0,37 dividido por 600. Então, o meu Z está entre menos 1 e 1. Bom, aí agora eu vou precisar da tabela da normal, né?
Cadê? Vou pegar essa tabela que é a do livro. Nem todas as tabelas são iguais, tá? Existem tabelas com outras configurações, mas todas elas servem, tá? Eu vou pegar um recorte dela aqui. Vou colar aqui. Como é que eu acho agora essa probabilidade aqui, tá? Essa tabela da normal, que eu estou mostrando para vocês, tá? Essa tabela aqui, ela tabela o valor, a área que ela mostra é a área entre o zero, deixa eu ver se eu consigo isso aqui, e o z. É essa areazinha aqui que ela está calculando, tá? Como é que eu leio essa tabela? O valor, tanto das linhas como da coluna, eles servem para construir o valor do z, tá? O valor desse z pequenininho aqui. Então, desse lado aqui é menos 1, desse lado aqui é 1, tá? Uma propriedade da tabela da normal, da distribuição da normal, é que essa área entre 0 e z, ela é a mesma área do zero para o menos z. Ela é uma distribuição simétrica. Então, se eu sei essa área, basta eu multiplicar por 2, que eu vou ter a área entre menos z e z. O meu valorzinho de z aqui, que eu estou buscando, é 1. Onde é que está o 1 na tabela? Então, na coluna, eu pego a parte inteira e o primeiro decimal. Então, aqui, 1. E nas colunas, o segundo decimal. Como é o 1 inteiro, é logo na primeira coluna, certo? Ah, que coisa séria. Vou fazer só um risquinho aqui. Então, eu vou pegar o cruzamento dessa linha com essa coluna, é esse valor aqui. Professora, mas que valor estranho. 3.413? Não. Ele só, para a tabela não ficar muito poluída, ele escondeu o valor do zero, tá? É 0,3413. Então, o que a tabela está me dizendo, que a tabela está me mostrando, é que a probabilidade do z está entre 0 e 1 é igual a 0,3413. Ah, então qual é a probabilidade de estar entre menos 1 e 1? Eu acabei de dizer que que é uma distribuição simétrica, né? Então isso aqui é 2 vezes o 0,3413, ou seja, 0,6826. Então a resposta correta do meu exercício, né? Qual é a probabilidade de estar nessa margem de erro? É aproximadamente 0,69. Tá? Que bom que deu certo. Já pensou se não der certo? Como ia ficar minha cara agora? Dúvida, gente? Wesley, consegui explicar melhor? Nossa, sim, ficou bem mais claro com a explicação. Tá joia, então. Eu também estava com dúvida nessa questão e ficou bem claro, professora. Obrigada. Ai, que bom, Alessandra, né? Isso. Mais alguma dúvida nesse tipo de exercício? Deixa eu ver se o próximo é parecido, aí a gente reforça. Ó, então, aqui, no próximo exercício, né? Agora acho que eu vou fazer isso. Eu vou recortar o enunciado. Tá. Então, agora, nesse exercício aqui,
eu vou supor que 15% de 1.750 alunos de uma escola experimentaram níveis extremos de estresse no mês passado, tá? Um jornal estudantil não conhece esse valor, mas ele quer saber qual é ele. Então, ele decidiu perguntar a um grupo aleatório de 160 alunos se eles experimentaram altos níveis de estresse passado. Mais viu que dentro deu vírgula 10 menos vírgula 15 dividido por vírgula 0008 raiz. Dá 0,03, né? Aproximadamente 0,03. Bom, agora de novo, eu vou lá na tabela da normal. Vou recortar aqui para poder mostrar para vocês. Bom, agora... Ah, que danado, agora ele me jogou lá para trás. Tá. Agora, o meu valor do Z é 0,03. Então, 0 na parte inteira, 0 no primeiro decimal, então é a primeira linha aqui, e 3 na segunda casa decimal. Então, o valor que eu quero agora é esse aqui. Mas agora vamos prestar atenção, né? Eu quero a probabilidade do Z ser maior ou igual a 0,3. Então, se eu desenhar aqui a minha distribuição normal, que está o 0, eu quero a probabilidade de ser maior que 0,03. Então, eu quero essa área aqui. Mas a tabela me dá essa áreazinha aqui. Aí eu vou ter que usar uma outra propriedade da distribuição normal, né? Como ela é simétrica e a área sobre a curva tem que ser igual a 1, a área do 0 para cima é meio, né? Então, eu posso escrever essa probabilidade aqui como sendo a probabilidade do Z ser maior ou igual a 0, que é toda essa área aqui, que eu vou desenhar em azul. Eu estou interessada na preta, né? Então, a área preta é toda a área em azul menos a área em vermelho. Opa, isso. 0, desculpa. A área em vermelho é probabilidade do Z, está entre 0 e 0,03. A probabilidade do Z ser maior ou igual a 0, que é tudo que está acima do 0, eu sei que é a metade de 1, que é meio. Essa área aqui é 0,0120. Então, a probabilidade do Z ser maior ou igual a 0,3, ela é quase meio, né? Tem que descontar esse valor aqui, que é 884. 0,488 é a probabilidade do Z ser maior ou igual a 0,03. Certo? Alguma dúvida? Acho que ficou bem tranquilo, professora. Opa, peraí.
que ficou 0,98? Ah, olha só, viu? Cometi um erro aqui que vocês não perceberam. 0,10 menos 0,015 é menos 0,03. Tá? Então, vou ter que refazer o meu desenho aqui. Minha normal vai ficando cada vez agora. A tabela do livro vai dar sempre a distribuição do 0 até z, tá? Ela até tem a distribuição do 0 ao menos z também, né? Mas é um desperdício porque são valores simétricos, né? Tendo uma, você tem a outra, né? Então, na tabela, eu vou ter sempre a probabilidade do valor que eu quero, tá entre o 0 e esse z minúsculo, né? Só que qualquer probabilidade que eu quiser calcular, né? Probabilidade de ser menor do que o z, probabilidade de ser maior do que o z, probabilidade de estar entre menos z e z, eu sempre posso calcular usando o valor da tabela, né? Se eu tenho a probabilidade de estar entre 0 e z, a probabilidade de ser menor do que z, que é toda a área até o z, né? Eu vou simplesmente fazer a probabilidade de estar entre 0 e z, que é o valor da tabela, mais meio, que é a probabilidade de ser menor do que 0. Né? Se eu quero a probabilidade de ser maior do que z, que é essa área aqui, eu vou usar que a área do 0 até o infinito é meio, então vou fazer meio menos a probabilidade de estar entre 0 e z. E se eu quero a probabilidade de estar entre menos z e z, eu vou usar 2 vezes a probabilidade de estar entre 0 e z. Tá? Então, qualquer que seja a probabilidade que eu estou calculando, a gente sempre pode transformar ela para usar a probabilidade que está na tabela. Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Podemos encerrar por aqui hoje, então? Por mim, ficou bem claro, professor. Obrigado pela explicação. Eu também agradeço. Tudo ok. Tá jóia, então, gente. Então, não deixem de assistir os outros vídeos, né? As outras matérias que tá lá no CAM. Hoje eu já liberei o dos intervalos de confiança e coloquei o texto associado, tá? E aí, a semana que vem, então, a gente tira dúvidas desse outro material. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta. Vocês